CNSP Entrevista. Hoje nós estamos com muita alegria recebendo o Dr. José Eduardo Rangel, que é o presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, que é a FENALE. E também recebemos o nosso amigo também Gaspar Bissolotti, que é o presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ASPAL. E também o Gaspar faz parte da FENALE como diretor de comunicações. Aliás, que é uma função que vem funcionando de uma forma brilhante, né? Então, eu queria agradecer a presença dos dois amigos, dos dois companheiros, dos dois irmãos mesmo, que estão conosco em todas as ocasiões e que a gente possa realmente tratar de assuntos importantes do serviço público e do servidor público. E eu queria, em primeiro lugar, que tanto o Rangel como o Gaspar colocassem alguma coisa ou as coisas principais que a entidade está realizando nesse momento. Vamos começar com você, Rangel. Como é que a FENALE está atuando? Quais as coisas principais? O que você gostaria de colocar da FENALE para que todos pudessem saber da importância e das realizações que estão acontecendo? Boa tarde, presidente, querido amigo, doutor Antônio Tutílio. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa oportunidade, junto do Gaspar, que é nosso ex-presidente da FENALE também, e é nosso atual diretor de comunicação, e o trabalho que ele vem realizando está sendo elogiadíssimo. Estamos muito contentes pela oportunidade de nos dirigirmos a todo o grupo da CNSP, que tem sido para nós uma grande conquista. A nossa chegada na CNSP nos trouxe muita alegria. Como você sabe, Tutílio, nós estamos isolados pelo afastamento da pandemia do Covid, que afetou o mundo inteiro, né? Mas isso não tem impedido que a FENALE e as suas entidades filiadas e parceiras continuem em plena atividade. Em momentos até, nós estamos exercendo, executando, realizando muito mais do que quando estávamos antes da pandemia, né? Porque com essa nova tecnologia da internet, nós passamos a ter a oportunidade de estar presente em diversos locais, reuniões, videoconferências, lives, e isso tem feito com que todos nós tenhamos uma participação muito grande. Nós aqui na FENALE continuamos na luta em defesa muito mais para manter direitos do que novas conquistas, né? Diante dessas ameaças constantes das medidas governamentais que retiram direitos que foram obtidos através de muita luta, muita dedicação, muito empenho pelas gerações que nos sucederam. E agora existe essa preocupação muito grande de perdermos, né? Mas, objetivamente, através desse isolamento, não tem impedido que nós, por videoconferência, a FENALE tem desenvolvido uma série de atividades. Realizamos já uma palestra através de uma videoconferência, já estamos programando outra
que vai acontecer no próximo dia 7 de agosto, com a Maria da Penha, que deu o seu nome, emprestou o seu nome para a lei que protege Ok. Posso ir? Pode ir. Ok. Bom, então, no dia 7 de agosto, nós vamos realizar uma videoconferência com Maria da Penha, aquela senhora que emprestou o seu nome para a lei, depois de ter passado por uma série de situações constrangedoras, né? Ela se empenhou muito e, felizmente, foi possível ser aprovada a lei que protege as mulheres de todas, pelo menos das ameaças a que elas são submetidas por seus companheiros, enfim, todas as espécies de violências que podem acontecer com as mulheres. Então, no dia 7 de agosto, quando a lei vai completar 14 anos, nós vamos ter a presença dela e da direção do Instituto Maria da Penha fazendo essa palestra para todos, e nós já aproveitamos para convidá-lo, viu, presidente Tutílio, para que também esteja presente como nosso convidado no dia 7 de agosto. Já estou anotando aqui. Bom, com respeito aos trabalhos que nós estamos realizando, então, nós vamos prosseguir no dia 22 de setembro. Nós vamos realizar também uma outra videoconferência, agora com um tema que nos está falando muito de perto também, que é o home office, né? Ou o teletrabalho, diante das circunstâncias da pandemia. Está sendo preparada uma exposição pelos dirigentes do Sindaleste, lá de Santa Catarina, então eles também vão fazer essa apresentação de uma palestra. Além disso, nós fizemos a reunião da diretoria através de videoconferência, quer dizer, reunindo todas as regiões do país, né? Das 5 regiões estavam presentes na nossa reunião de diretoria, e tivemos também a ousadia de organizar um encontro nacional e reunimos as entidades todas, filiadas e parceiras, numa reunião que durou aproximadamente 4 horas, onde nós fizemos uma série de análises da situação, aprovamos a nossa Carta ao Brasil e aprovamos moções, enfim, realizamos toda a nossa sistemática que era feita presencialmente, nós fizemos através de videoconferência. E, para concluir, essa nova tecnologia, essa nova realidade, também está nos permitindo uma integração muito grande com as nossas entidades de segundo grau, como é a CNSP, como é a CONACAT, a Pública mesmo. Nós temos tido a oportunidade de participar de lives, de videoconferências, e estamos conseguindo, com isso, manter os assuntos em dia. E isso eu acredito que está fortalecendo muito a união entre os servidores públicos e a sociedade, e estamos desmistificando aquela imagem que talvez a população tivesse dos servidores públicos. O ponto positivo, se é que a gente pode considerar isso como um ponto positivo, foi a exposição dos servidores públicos na linha de frente no combate a essa pandemia. E nós, então, estamos aproveitando essa chance de mostrar à população que os servidores são essenciais para o Estado, que deve ser o grande protetor da sociedade, né, presidente? Em princípio, eu acho que são essas as considerações que nós faríamos. Tá certo. Eu acho que a FENALI está de parabéns, porque
é uma coisa que eu digo aqui para o pessoal todo, que nós estamos, apesar do grande problema da pandemia, as grandes dificuldades em problema de saúde, nós estamos trabalhando até mais do que nos nossos escritórios, porque, na verdade, a gente não tem horário e acaba participando bastante, é isso que você colocou, e as reuniões, e o contato com o Brasil todo, acho que isso está sendo, se a gente chamar de um ponto positivo, essa comunicação que a gente tem acontecido bastante, e nós estamos fazendo também aqui na CNSP, que faz com que haja até uma valorização do servidor público, porque isso que você colocou muito bem, o servidor sempre foi atacado, continua sendo atacado, desde o governo Collor com Marajás, etc. Mas hoje nós estamos mostrando para a população a real importância do servidor, com médicos, com enfermeiros, com policiais, com tanta coisa de gente na rua, colocando na linha de frente mesmo e mostrando a verdadeira importância do servidor público. Eu acho que nós temos que continuar com essa linha e aquilo que o Gaspar sempre coloca, e ele colocou no nosso último seminário, a comunicação, né? E a comunicação com o povo. Nós precisamos aproveitar essa chance, já que o povo está elogiando o servidor, continuar mostrando que sempre que a gente diz em cada ação e cada atividade que o Estado realiza, tem que ter a mão do servidor público. Eu estava dizendo hoje, numa reunião com o nosso pessoal, agora há pouco, eu dizia, nós temos que começar a mostrar 2 pontos importantes que está ligado, no caso de São Paulo, está intimamente ligado com assistência hospitalar, e isso liga ao Hospital do Servidor Público, que é uma luta que nós temos tido dentro da Assembleia Legislativa, o Gaspar sabe bem disso, em que a gente acaba lutando pelos 2% que o servidor já coloca para o Hospital do Servidor e que o Estado não coloca, né? É verdade. Faz 10 anos que eu vou lá na reunião da Assembleia, coloco essa proposta, todo mundo acha que é ótimo, que precisa, não se coloca. E, além disso, eu quis lembrar de 10, 20, 30 anos atrás, quando alguma pessoa ia entrar no setor público e, modéstia à parte, na área econômica, tinha que fazer um curso na Fundap. Eu dei 1000 cursos para o camarada não podia entrar no setor de economia e finanças, na parte setorial, sem fazer o treinamento. Hoje não se faz mais treinamento nenhum, não se capacita mais o servidor como deveria capacitar e não se profissionaliza. Nós queremos atender bem a população, mas nós queremos que o Estado também dê condições para isso. Eu queria que o Gaspar colocasse, primeiro, parabenizar também pela Aspal, que também respeitamos pela atuação em relação aos aposentados e pensionistas, e eu me coloco como um deles. E o Gaspar tem feito, como sempre, um excelente trabalho, e quero parabenizar, inclusive, pela atuação da ação solidária dos servidores da Lesp, e que o Gaspar o Aspal está incluído, e a respeito do Covid-19, e a gente tem também feito muita coisa aqui nessa linha, mas eu queria que o Gaspar colocasse agora os problemas da Aspal, como é que você vem atuando, Gaspar, nesse sentido? O momento, presidente Tutílio, é de aprendizado, né? Nós estamos aí, como o senhor mesmo disse, nós estamos trabalhando full time, né? Em tempo integral, é muita live, muitas reuniões, né? E isso é bom porque toma o nosso tempo também. Claro. Mas nós temos um trabalho na Aspal que a gente tem procurado estreitar a comunicação com o associado, né? Nós temos uma categoria pequena, porque a base de servidores aposentados da Assembleia é de 1000 e poucos aposentados. Nós temos
a metade deles, temos 500 da Aspal. E até parece interessante que muita gente vem procurando se associar agora, porque agora eu acho que deu aquela parada, né? E as pessoas perceberam a importância das entidades. Embora a gente tenha medo, porque aqui em São Paulo, com essas alíquotas malucas previdenciárias, o primeiro corte que o pessoal faz é nas entidades, né? Então a gente tem medo nesse sentido. Mas as pessoas estão, ainda mais agora depois desse decreto do governador, esse absurdo, né? O 65021, que nós entramos com a ação e a CNSP encabeçando, e conseguimos a liminar, né? Esperamos que prospere essa liminar e que acabe virando uma sentença final a nosso favor. Está difícil ganhar alguma coisa na justiça hoje, né, presidente? Tá, Mas, verdade. nesse caso, a gente consiga sair vencedor. Então, a gente tem trabalhado muito nesse plano tecnológico. A Aspal tem um grupo no Zap, hoje com mais de 100 pessoas participando, todos aposentados, né? Então, diariamente, a gente renova as informações. O pessoal hoje precisa muito de informação, e com essa questão do decreto, essas alíquotas aí progressivas e tudo, que é um verdadeiro confisco, né? Tem dado muito trabalho para as entidades. A Aspal, como o senhor falou também, praticamente lidera a ação solidária, porque partiu, inclusive, de uma ideia que veio com a Silvia, que é da Pública, e nós adaptamos aqui para São Paulo, e os associados da Aspal encamparam e gostaram de fazer essa atividade fraterna, né? de ajudar o próximo. Isso é muito bom. E já estamos no 4º mês da campanha, os associados colaborando mês a mês, as entidades também, todas as entidades da Assembleia, conseguimos dessa vez reunir todas as entidades, inclusive a cooperativa, os procuradores. Tem sido um trabalho muito gratificante. E mostrando que o servidor tem mesmo essa preocupação de servir ao público, né? de ser solidário a essa situação. Nós temos até uma situação razoável financeira. Até hoje temos conseguido equilibrar bem nossas contas, tudo, mas sabemos que a população está passando por momentos muito difíceis, né, presidente? Então, a gente, nesse trabalho aí, tem tido um razoável sucesso. Agora, a nossa preocupação está com o retorno, né? Na própria Assembleia, o aposentado não pode entrar hoje. Os idosos, a Assembleia fechou para os idosos. Ela está funcionando com pouquíssima gente lá dentro. E temos aí uma nova briga dentro da Assembleia, que a gente já mandou um ofício, mas estamos até estudando se vamos precisar entrar com alguma ação judicial. E a Assembleia vai colocar catracas em breve. E ela quer fazer como lá na Câmara, que as pessoas, para entrar na Câmara Federal, né, até na Municipal, para entrar tem que fazer o registro, pegar um crachá especial, coisa assim, e ela não está, no ato da mesa, não está dando esse crachá para os aposentados. É um absurdo, está tirando o aposentado da linha de servidores. O que, para nosso ver, é um absurdo. O servidor aposentado é servidor, né? Juristas como isso. E eles estão aí, colocaram lá como, não eu perguntei, os aposentados estão inclusos? Falaram, não estão não. Aí nós já entramos com ofício, a Falesp e as PAU já entraram. E é mais uma briga, né, presidente? É mais uma luta aí para a gente tentar mudar a situação. Conseguimos uma vitória que foi adiar, né, ou suspender sem data definida o recadastramento que aconteceria em maio, né? Nós fizemos o pedido e eles acabaram aceitando e suspenderam, que era um absurdo em maio o servidor ir para a Assembleia para se recadastrar. Pessoas que vêm do interior e de outros estados, né? Então, nós temos trabalhado. Olha, e a gente atende muito telefone, a nossa funcionária também, na casa dela, tem trabalhado bastante, dando assistência para nós. Não estamos parados, não. A pandemia está fazendo a gente trabalhar dobrado.
Estamos Não, trabalhando aí parabéns. em conjunto com o Rangel aí, na Fenale também. Então, temos, né, na pública também, temos participado de reuniões e assistindo às lives, tem muita coisa boa acontecendo, né? A gente aproveita para aprender mais. Muito bom. Eu acho que está sendo muito produtivo nessa época, apesar dos problemas da saúde, mas está sendo muito produtivo essa comunicação, né? Essa comunicação que tanto o Rangel como o Gaspar colocaram, e a Confederação também está entrando bastante nessa linha, e nós temos que aproveitar o momento de continuar, né? Continuar aquilo que nós já falamos, né, na nossa reunião, tentar, inclusive que o Gaspar sempre atua bastante nessa linha de comunicação, nós temos que tentar abrir mais. Eu acho que com relação aos nossos associados, principalmente a Fenale e a Aspal, eu acho que está sendo maravilhoso, porque os associados, tanto da Fenale como da Aspal, está sendo muito bem comunicado, né? Agora, nós temos que tentar um caminho de achar a comunicação com o povo, né? O povo precisa entender melhor aquilo que nós já falamos, e nós temos que achar o caminho de chegar a essa informação e pensar até mostrando para a população aquilo que ela não conhece, porque ela só conhece o que ela fala criticando o servidor, criticando que ele ganha muito, que ele não trabalha nada, que ele é muito não sei o quê, é sempre contra. Mas ela não sabe que falta atendimento, falta o médico lá no posto de saúde, falta o medicamento, falta na delegacia o equipamento para poder trabalhar, enfim, falta até professor nas escolas, falta material nas escolas. Isso aí nós temos que começar a mostrar. Nós temos que começar a colocar para a população aquilo que ela não sabe o que vem acontecendo e culpa, por sua vez, o servidor público, né? Quando ela não é atendida no posto de saúde, o grande culpado é o servidor, é o camarada que está lá e que não quer fazer. Não é que ele não quer fazer, ele não tem condições de fazer, não tem estrutura para fazer. Então, isso que nós temos que repensar um pouco para atingir esse povo. Nós, como Fenale, Aspal, todas as entidades, tentar um caminho de comunicação. E eu convoco aí o Gaspar, que é um especialista aí no assunto, para a gente achar esse caminho e achar uma possibilidade de comunicação. Mas eu acho que nós estamos indo num caminho bom, nós estamos indo num caminho certo e estamos indo num caminho em que pode haver grande possibilidade. E, Gaspar, eu não sabia dessa proibição na Assembleia Legislativa. Eu acho que a Confederação vai entrar também nisso e vamos tentar se comunicar com o presidente da Assembleia e respeito ao aposentado. Como eu sou, como você é, e como tantos outros amigos, nós temos que ser respeitados, né? Portanto, é preciso, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Não, e sabe o que acontece, Gaspar? A gente tem experiência de Brasília, e o Rangel conhece bem, tudo é feito para bloquear a participação nossa, tudo é feito para bloquear. Quando tem um projeto que você tem que participar e tem que conversar com o deputado, eles bloqueiam. Eles bloqueiam. E acontece isso muito em Brasília. Agora, você está dizendo que em São Paulo também, isso é um absurdo, né? Um absurdo total, né? Total. E eu queria até que o Rangel falasse um pouco da participação da Fenale. A Fenale também entrou no problema das consignações. Eu vi que você também entrou no mural lá que fizemos com relação à consignação e que já foi aprovado no Senado e que agora a gente está trabalhando na Câmara. E eu vi que a Fenale também entrou nessa participação. Queria que você falasse sobre isso. Então, o empréstimo consignado, Tutílio, desde que ele foi criado, foi realmente uma grande válvula de escape para muitas pessoas e, principalmente, o servidor público foi aquele que
aparentemente, mais recorreu ao empréstimo consignado. Isso já vem demonstrar que a ideia, a falácia ou a impressão que tem que o servidor ele ganha muito, trabalha pouco, né, tem uma renda acima da média, acaba, na verdade, não se constituindo numa realidade. Fosse isso, ele não recorreria tanto ao empréstimo consignado. Na verdade, hoje é quase que uma complementação de renda, não só para ele, mas com a situação que o país está atravessando de desemprego e agravada agora com essa situação da pandemia, em que as pessoas perderam os seus locais de trabalho, perderam os seus vínculos, né? O empréstimo consignado tem se constituído em um amparo não só para o tomador do empréstimo, mas ele está atendendo a família. É o filho, é o neto, é o cunhado. Isso está se constituindo numa grande oportunidade de subsistência para as famílias. E agora existe esse movimento que nós participamos também, juntamente com a CNSP e outras entidades, para que o governo venha efetivamente a cumprir o PL 1328, que já foi aprovado no Senado, como você bem lembrou, e que agora está tramitando na Câmara. Então, é importante que os deputados federais tenham a sensibilidade necessária para que aprovem rapidamente essa legislação e as pessoas fiquem, pelo menos momentaneamente, desobrigadas de fazer esse pagamento, pelo menos por esse período em que nós estamos atravessando essa pandemia, e esse empréstimo deixe de ser cobrado e que as prestações futuras venham a ser colocadas ao final do contrato. E também, aproveitando a oportunidade, que os bancos também têm uma sensibilidade, porque nós assistimos pelas redes de televisão os bancos se prontificando a apoiar a iniciativa privada, o pequeno comerciante, para que eles possam sobreviver. Só que nós precisamos disso na prática. E isso, talvez, com o empréstimo consignado, seja uma grande demonstração dos banqueiros, da rede bancária, que eles não insistam e não criem obstáculos para que essa lei venha a ser realmente implantada e que seja feito que se dê essa trégua de pelo menos 4 meses para que as pessoas, os trabalhadores que estão todos atravessando uma situação muito difícil, possam ter um pouco mais de espaço para atender aos seus compromissos e, evidentemente, passada essa pandemia, certamente que todos irão voltar a pagar os seus empréstimos consignados. Agora, é preciso também que os bancos deem a sua parcela de contribuição e não tentem incidir juros, correção monetária, mais nada, porque isso já está embutido no próprio empréstimo consignado. Então, eles não vão deixar de receber, não vão deixar de ganhar os juros correspondentes ao empréstimo que estão fazendo. Eu considero essa legislação de cunho social muito grande, mas é preciso que tanto as autoridades quanto a rede bancária tenham a sensibilidade para que se chegue a um resultado positivo, que isso só vai ajudar a própria economia da nação, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o risco que eu vejo, viu, Rangel, é que, inclusive, foi feito contato com os banqueiros, com os bancos, e eles não concordam com isso. Eles colocam uma série de problemas, eles não querem. E o grande risco é que muita gente dentro da Câmara, começando pelo seu presidente, lá da Câmara dos Deputados,
tem uma ligação muito forte com a área bancária. Sim. E, então, esse é o grande risco. Nós mandamos já para todos os deputados um pleito da Confederação, inclusive fiz um vídeo, mandei também para eles. Não sei se a FENALI mandou, se não mandou, é bom. Mandamos Mandou, para então, todos é os ótimo. deputados É federais. ótimo. Mandamos sim. Isso é ótimo, porque o grande problema, e nós sabemos bem, o Rangel, o Gaspar, os bancos são aqueles que ganham mais dinheiro no nosso país. São Com os certeza. que sempre o que se paga de taxa nesse país em termos bancários é uma coisa absurda, um absurdo. Agora estava vendo nas minhas contas, fazendo transferência que você só faz através do computador, além de uma taxa de R$ 83 por mês, a cada transferência ele cobra mais R$ 10. Então, só para ter uma ideia do que acontece com o banco e com as nossas contas, né? Então, isso realmente do consignado é realmente uma parte social que merecia realmente ser aprovada e vamos continuar batalhando lá, junto com a Federação, FENALI e as outras entidades, para tentar verificar essa aprovação. Queria passar agora para o Gaspar, para que ele falasse um pouco sobre a atuação dessa barbaridade que o governador fez com esse decreto 65021 e que nós já comentamos que conseguimos uma liminar, mas eu acho, o Gaspar, um grande absurdo você pegar aposentado e pensionista, que, primeiro, queria colocar, mais uma vez, para que a população analisasse e refletisse isso. O único país do mundo que o aposentado contribui para a Previdência após a aposentadoria. O único país do mundo. Começa por aí. Que é o 555, que até vi no Facebook, alguém colocou que o Gaspar estava num aviãozinho assim, indo para Brasília, com a 555 e a bandeirinha da Aspal. E realmente era uma luta que, no fim, ficou parada e que merecia ser aprovada, porque isso é um absurdo total. Absurdo. Agora, diz assim, agora, acima de um salário mínimo, você tem que contribuir também R$ 1.045. Se você ganhar R$ 1.046, já começa a pagar progressivamente. Gaspar, fala um pouquinho dessa barbaridade, por favor. Totilho, a cobrança dos inativos, desde o início, né, desde 2003, a gente briga contra ela, né? Fomos para o Supremo na época, o Supremo Sim. deu vitória para o governo de 6-5, né? Rasgou a Constituição naquele momento, Rasgou. né? Disse que, embora não fosse constitucional, mas o governo precisaria desse fluxo de caixa, né? É que não era justo tirar do governo esse dinheiro, mas é justo tirar do aposentado, né? E aí eles iam com aquela desculpa de que só atingiam os aposentados, os servidores aposentados que ganhavam acima do teto do INSS, então era justo. Tal. O que a gente sabe que é uma redução de salário e, por isso, seria inconstitucional. Mas, desde lá, tivemos a briga, né, junto com o Mozap, da PEC 555, que ficou pronta para a ordem do dia, mas acabou não sendo votada, porque governo não tem jeito, né? Seja lá o partido que for. Ele quer dinheiro, ele quer arrecadação, ele quer poder fazer obras, né, e manter a sua estrutura, custe o que custar. Então, nenhum governo permite isso, né? Seja lá o partido que for, a gente já sabe, né? Existe a ilusão de que tal partido vai ser melhor para o servidor, tal. Todo partido é bom para o servidor quando ele está na oposição, todos eles. Verdade, é verdade. Muito bom. A situação muda. Aí ele elege o servidor como seu inimigo. Está aí hoje, né? Mais do que o ministro da Economia já disse que nós somos parasitas, nós sangramos o tesouro, não é isso? Nós saqueamos o Estado. Isso é verdade, né? A nossa geladeira está cheia. A verdade é outra. É verdade. Então,
Agora, Vamos botar uma granada no nosso bolso. exatamente. Então, colocaram na Constituição essa barbaridade, né, já na federal, dessa possibilidade de, se houver déficit na Previdência, de entrar essa alíquota emergencial, que, para mim, a partir do momento que ela começou, não acaba mais, né? Eles nunca vão dizer que não tem déficit. Não há uma transparência nisso. Então, o governo de São Paulo conseguiu colocar isso também na reforma da Previdência, que muitos servidores não entenderam, inclusive, porque nós brigamos tanto contra essas duas reformas, tanto em Brasília como aqui. Nós nos expusemos, nós cheiramos bomba, não é isso? Nós fomos para cima para defender o servidor, defender os trabalhadores em geral, porque a reforma ataca todo mundo. E nós, principalmente, porque somos servidores do Estado, servidores da nação. Então, eles são os nossos patrões, então cabe diretamente a nós, né? Então, muitos servidores, muitos amigos nossos nos chamaram de vândalos e não perceberam que o que nós estávamos era defendendo para evitar isso que está acontecendo agora, esse confisco, esse roubo. É um roubo para mim. Tirar do servidor que trabalhou 35, 40 anos, garantiu sua aposentadoria, e falar, não, mas vocês ganham diferente da iniciativa privada. Nós assinamos um contrato, não fomos nós que inventamos. Quando nós entramos no serviço público, nós assinamos um contrato. E esse contrato dizia, você vai ter direito à aposentadoria integral, não é isso? Sim, sim. Não existia desconto de aposentado. Isso desconta para quê? Vai gozar quando isso? Vai aproveitar quando? Nunca, né? Aliás, outro absurdo. Os próprios pensionistas acabaram com as pensões. As pessoas estão recebendo bagatela de pensão, tudo é difícil. Para conceder a pensão é um processo dificílimo hoje. Não é mais o direito de mostrar, ó, morreu, está aqui o testado de óbito, vamos lá, faz. Não, hoje tem que comprovar quanto tempo está casado, que idade tem. Eles dificultaram o máximo para facilitar para o Estado, para facilitar para o Tesouro. Não é? Nós, servidores, já partimos como se nós tivéssemos culpa de termos adquirido esses direitos. Não é? Então, cada dia a gente vê mais dificuldade. Eu não tenho mais esperança de ver a 555 ser aprovada, mesmo porque todos eles hoje estão contando com o nosso dinheiro, cada vez mais. E esse decreto, você vê, esse decreto vai tirar dinheiro a partir do aposentado que ganha R$ 1.045, né? Salário mínimo. E ele tira 12%, mais 14% na outra faixa, que é de 3.000 a 6.000, não é isso? E 16%. E 16%. E outra, o que eu achei incrível na Assembleia, eu nunca vi, teve uma coisa que eu nunca vi na minha vida na Assembleia. A Assembleia, os deputados sempre procuraram melhorar projetos. Mesmo projeto do Executivo, eles fazem emendas para diminuir o efeito, né? Para reduzir o efeito na população, no servidor. Esta Assembleia agora, eles conseguiram o contrário. Eles pioraram, né? Pioraram o efeito. Colocaram lá uma faixa, até 16%, quando era 14%, que já era um absurdo, e aí até 16%. E mais, tinha deputado que queria que fosse até 19%. Né? Tinha emendas nesse sentido. Então, eu não entendo, inclusive, muito servidor ter apoiado essas medidas. Teve servidor, na Aspal mesmo, eu tenho até que falo sempre, eu fiquei assim surpreso. Um dia eu recebi um e-mail de um servidor aposentado dizendo que era lamentável a Aspal ser contra a reforma da Previdência. E uma senhora foi na Aspal pedindo para sair de associada, para deixar de ser associada, porque era um absurdo que nós estávamos contra a reforma da Previdência. Quer dizer, nós estamos defendendo o servidor e ele vem, não sei se é uma lavagem cerebral, o que é,
e ele vem contra a sua própria associação, né? Porque ele está defendendo. Não, você é contra o Brasil. Não, não sou contra o Brasil. Eu acho só que as medidas estão erradas. Não somos nós que estamos errando, não é isso? Então fica difícil. Agora, espero que a justiça, pelo menos, seja razoável nesse caso do nosso decreto, que a nossa ação aí prospere. É o mínimo que a gente espera. Mas não dá para confiar, não. Tem que ficar não dá é verdade, não dá para confiar. E o que, inclusive, o Júlio colocar... O advogado é bom, mas... Na justificativa, porque é um verdadeiro confisco, né? Se você verificar que nós já pagamos até um limite de 27,5% de imposto de renda, se verificar que nós estamos pagando 2% para atender o problema da saúde lá em São Paulo, se todas as coisas que nós compramos no comércio, a carga tributária chega a 40% de tudo aquilo que nós compramos. Então, fica melhor, eu até brinco aqui dizendo que logo mais fica melhor a gente ficar com os descontos, eles ficam com o salário, porque nós vamos ganhar mais. Nós vamos ganhar verdade. Mais. Não é possível, é realmente um verdadeiro confisco que estão fazendo, e principalmente, e você colocou bem, Gaspar, principalmente para o aposentado e para o pensionista, eles estão fazendo um massacre, né? É um massacre total, né? Não dá para entender como é que eles pensam dessa forma e como é que... Você falou que esse problema da Assembleia Legislativa de São Paulo, o nível nosso, nós que já participamos de muitos e muitos anos aí da Assembleia, o nível, com toda franqueza, ele está muito baixo. Ele está muito baixo hoje, o nível dos deputados nossos, e não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Mas, pegando o caso de São Paulo, é muito ruim, é muito ruim. Ninguém consegue analisar com clareza as coisas e forma a base maior para o governo e aprova tudo o que eles querem. Esse é o grande problema, né? O grande problema. Então, hoje você não pode contar com uma Assembleia que seja imparcial. Não. É uma Assembleia que não representa mais a população e principalmente o servidor. Então, não tem ninguém que diga assim, o servidor, um ou outro que hoje está ligado a isso, ou aquela instituição, pode defender o servidor, mas a grande maioria não pensa nisso. A grande maioria quer atender aquilo que o governador pede porque tem benesses atrás disso. Tem benesses. É um projeto que ele quer para aquele interior, para aquele lugar, para aquele... E nós conhecemos bem como é que funciona, né, Gaspar? Uma escola, é um ginásio esportivo, é isso. Sim. Mas isso, Tutílio, não interrompendo, isso acontece, não é só São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro. Sim. Essas situações todas, esses acordos todos, acontece no Brasil inteiro e isso aí vai em prejuízo. Normalmente são medidas que são tomadas e que prejudicam os servidores públicos, prejudicam a população, desde que sejam atendidos os interesses que cada grupo detém lá dentro da Assembleia para garantir a maioria e votar as matérias que são de interesse do governo, né? Exatamente isso que acontece no Brasil todo. É impressionante. Eu estava conversando agora com o nosso pessoal antes da nossa reunião e veio a notícia que, só para ter um exemplo, né? O GEDEL, que tinha 55 milhões, ele foi para casa, tranquilo. Agora, disseram que tem um problema da Covid-19, ele foi para casa. Então, veja como a política funciona. É uma coisa... Olha, que não dá para acreditar, não dá para acreditar. É verdade. Agora, depois da mulher do Queiroz, tudo pode acontecer. Pois é. Então, agora, aquele secretário o Rangel aí do Rio de Janeiro, secretário da Saúde, que tinha milhões de saúde, também fez uma delação premiada, já está em casa. Verdade. Meu Deus do céu. Olha, é uma barbaridade,
estavam falando, inclusive, Tutílio, que o Jorge Jesus, esse técnico do Flamengo, estava perto de ir para o Benfica, né? Mas parece que quem vai é o governador daqui. Não, E lá em Benfica tem um presídio também. no Rio vocês são, olha, aquinhoados a cada governador que aparece, logo em seguida ele é preso, né? É o que É aqui eu falei, né? É o quinto dos infernos. Vai ser o quinto. é Foi o impressionante. Sérgio foi o Impressionante. Garotinho, a mulher dele, a Rosinha, depois foi o Cabral, depois o Pezão, e agora está arriscado a ser o Witzel. É E uma tudo, tristeza, sabe? e tudo leva a crer que ele também está envolvido, né? Tudo leva a crer, né? É. Até A prova gente em contrário, né? não quer julgar ninguém, mas as É, coisas são meio evidentes, né? é verdade, é Mas eu verdade. queria que a gente agora pensasse, acho que cada um de nós tem uma responsabilidade, a gente tem uma instituição e tem que pensar num futuro. O que nós faremos? Quais, o que vocês acham, começando pelo Rangel, a partir desse momento, que a gente não sabe até quando vai ficar essa pandemia, né? Até não resolver o problema da vacina, todo mundo preocupado, todo mundo não sai de casa, não sai, será que eu vou, será que eu não vou? É muito complicado. Mas o que vocês acham, quais seriam a nossa linha pós-pandemia? Rangel, o que você acha disso? Presidente, eu penso que a pandemia ela trouxe uma série de situações que vão permanecer, situações que vieram para ficar. Um exemplo prático é o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos reunidos aqui, eu estou no Rio de Janeiro, o senhor está em São Paulo, o Gaspar também, mas poderíamos ter aqui pessoas até do exterior, né? Conversando, discutindo, decidindo uma série de coisas. Então, esse sistema por videoconferência, as lives e o teletrabalho, o home office, são situações que vieram para ficar. E eu acredito que todas as nossas entidades elas vão ter que se adaptar a essa nova situação. É um novo modo de vida, é uma nova realidade e que certamente já está dando resultados, e bons resultados. Nós estamos vendo que o próprio governo reconhece que uma série de medidas que foram tomadas até improvisadamente, né, para resolver situações, elas estão se consolidando como uma metodologia que vai ser aplicada daqui para frente, com certeza. Agora, nós, tanto os servidores quanto a população de um modo geral, nós temos que ter uma comunicação mais próxima com os nossos políticos. Eu acho que teria que haver uma iniciação política nas escolas. Não é um projeto para já, não é uma coisa que vai acontecer de imediato, mas nós precisamos ir às bases, aos fundamentos nas escolas primárias, começar a dar noção de política, pequenas noções de administração, para que as crianças, à medida que forem se tornando jovens, adolescentes e adultos, eles venham com essa formação para saber os seus direitos, cumprir com os seus deveres. Eu acho que nós precisamos melhorar a comunicação e o conhecimento. Um outro aspecto que eu acho que nós devemos fazer é o seguinte, é continuar nessa demonstração da importância do servidor público
para um Estado forte, um Estado que seja atendente das necessidades da população. Então, quando nós falamos que hoje a imagem do servidor está melhor do que antes da pandemia, é uma constatação, é uma verdade. Hoje já existe maior respeito pelo médico, pelo atendente, pela enfermeira, pelo policial, pelo bombeiro, e também agora já se vê o reconhecimento da importância do trabalho do gari, porque aquele lixo que é recolhido deixa de causar uma série de problemas. A limpeza dos rios que estão sendo feitas, das praias, tudo isso é feito por servidores públicos. E uma outra situação também, essa nós precisamos enfatizar, que somos nós que estamos na atividade meio. Para que o policial vá para a rua, para que o bombeiro possa atuar, a professora dar a aula e o médico atender, tudo isso precisa ter estrutura, precisa ter suporte, precisa ter uma situação que permita a eles executarem essas suas atividades. E são essas pessoas, somos nós que estamos na atividade meio que proporcionamos essa possibilidade. Um exemplo, um projeto de lei, dificilmente é elaborado pelo deputado. O projeto de lei é feito pelos assessores, por aquelas pessoas estudiosas, são chamados cientistas, especialistas, para que eles opinem na própria elaboração dos projetos, das leis. Então, existe toda uma necessidade de que nós, de atividade meia, também tenhamos esse reconhecimento para que as pessoas entendam que tudo acontece porque existe uma sequência de atividades que são desenvolvidas desde o princípiozinho de pegar um caderno, abrir um livro, de um fiscal que vai fiscalizar um comércio. Pegando um exemplo agora, os policiais descobriram que estava havendo desvio de hipoclorito de sódio, e que, em vez de ser entregue aí me parece, prefeitura em São Paulo, né? Estava sendo desviado esse material para oficinas clandestinas e estava sendo despejado lá nos reservatórios água misturada lá com um pouco do cloro. E então, o fiscal, quando ele vai e atua, ele está também prestando um serviço à comunidade, porque ele, ao impedir que aconteça esse desvio, o produto chega no seu destino, é colocado na água e a população não sofre o risco de se contaminar. Isso é feito por um servidor público, mas que não aparece, que não tem o reconhecimento. Então, nós precisamos enfatizar todas as sequências do servidor público, tanto do início quanto na ponta. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, um trabalho de divulgação, de conscientização da importância de todos os segmentos dos servidores públicos. Eu acho que você tem razão, Rangel, e até uma coisa que eu dizia no passado, que está aflorando muito mais agora, nós temos que, as nossas entidades, eu vejo, depois eu queria ouvir o Gaspar, mas eu vejo assim uma necessidade de a gente começar a acompanhar o maior problema que existe numa campanha eleitoral, seja de presidente da República, governador ou prefeito, existe uma série de colocações que eles fazem, de promessas que eles fazem, e aí vem dentro do legislativo para mostrar o orçamento daquele ano, e acontece que o povo não sabe acompanhar isso, o povo não acompanha, não fiscaliza absolutamente nada. Então, acho que nós devemos, nós, entidades, tentar
nos organizar melhor para acompanhar esse orçamento, quais foram as metas estabelecidas na saúde, na educação, na segurança, no transporte e todas as outras, para começar a mostrar para a população aquilo que foi e aquilo que não foi feito, porque, na verdade, fica muito a promessa colocada e nada acontece, a realização do orçamento não acontece. Então, acho que nós temos que nos preparar para informar a população e mostrar aquilo que realmente não foi feito. O que você acha, Gaspar? É por aí mesmo. Na verdade, nossa cultura política é muito fraca, né? Nós não temos ainda aquela consciência que muitos povos têm. Então, é difícil você ver um cidadão que sabe em quem ele votou para vereador, em quem ele votou para deputado. Para prefeito, governador e presidente, eles até vão saber. Sim. Mas para deputado, senador, deputado federal, deputado estadual, nós não sabemos. Acaba esquecendo. Isso se não botou, isso se não botou no papelzinho que estava lá jogado na calçada, né? Quanta gente faz isso? Por isso que os políticos gostam de deixar os papéis ali próximo do local de votação. Não é à toa. Porque tem gente que pega o papelzinho e fala, vou votar nesse, né? Então, nós temos que escolher melhor. A gente, né, nós que estamos em entidades, é lógico que sempre temos aí os nossos candidatos que trabalham para as nossas categorias, ou para a nossa cidade, para o nosso bairro, né? Então, a gente tem já uma certa consciência. Mas a gente tem que fazer, sim, esse trabalho de fiscalizar, de ver o trabalho que eles têm. Quantos projetos eles apresentaram, que tipo de projeto, se é só dar nome escola, ou se dá nome em avenida, ou se eles fazem projetos de interesse da população, né? Projetos sociais, projetos de cidadania. E isso hoje tem alguns institutos que acompanham, mas eu acho que dentro da nossa organização de funcionalismo, tudo, nós deveríamos ter um trabalho mais profissional nesse sentido. Nós deveríamos estar acompanhando mais. Eu sei que há ideia até de se fazer isso, mas tem que tirar, né, tirar da gaveta esse projeto e passar a cumprir, né? Porque é necessário, sim, e mostrar para os nossos associados, para os nossos servidores, quem está do lado deles, quem está do lado do serviço público, quem defende o serviço público, ou quem quer destruir o serviço público. Porque o serviço público não é para beneficiar nós, servidores, é a população carente. Quem usa escola pública? É o político? É o abastado? Não é. É o povo que não tem dinheiro, que, embora pague muitos impostos, não recebe de volta, né, uma educação de qualidade, com professores ganhando um salário irrisório, não é isso? Tanto que é tão irrisório que a gente discute essa questão da Previdência e a maioria dos professores não aposentados, inclusive, nem brigavam com o governo quando estavam cobrando as categorias que ganham mais do que o teto do INSS, que é 6 mil e pouco, porque os professores todos ganhavam menos, bem menos. E agora vão ter que pagar, né? Nesse decreto do Estado, eles vão ter que pagar. Então, perceberam, quer dizer, a coisa chegou na garganta deles também, no pescoço deles. Por quê? São categorias que ganham muito pouco, né, Tutila? Segurança, pessoal, pega aí, pessoal da polícia, pessoal da saúde, salários irrisórios. Né? Você tem a estabilidade. Tudo bem que adianta ter a estabilidade ganhando um pouco mais do que o salário mínimo. O cara tem 2, 3 empregos, é difícil uma pessoa que não tenha 2 empregos. E em área insalubre, trabalha em 2, 3 hospitais. Não é isso? Quantas pessoas fazem isso? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, sim, tem que ver os deputados, os políticos que
trabalham para a população, e não só o que acontece, não sei nos outros locais que eu não conheço, nos outros países, mas aqui no Brasil que a gente sente, nós trabalhamos na Assembleia, o deputado assume, no dia que ele assume a sua cadeira, ele não está pensando na população, ele está pensando na sua reeleição. Sim, Ele só sim, trabalha com a sim. sua reeleição, ou não é isso? É verdade. É É verdade. verdade. Ele compõe o seu gabinete já pensando na sua reeleição, É né? verdade. Então, nós temos que fiscalizar, sim, temos que tentar ver e conscientizar o povo de que isso é necessário, não é só nós. Isso. Todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho até que. E você coloca uma coisa importante, por exemplo, esse problema aqui, agora, nesse decreto do Dória, que ele diz um déficit atuarial que ninguém conhece, né? Não Nós tem fizemos transparência. um trabalho. O Gaspar lembra? Nós fizemos contratamos o João Maduro, que era um atuário, né? E ele mostrava que o Estado devia para o servidor, naquela época, 64 bilhões de reais. Nós fizemos, eu e o Júlio, fizemos um cálculo que, atualizando esses dados para hoje, 64 bilhões há 14, 15 anos atrás, daria mais de trilhão, entendeu? Então, como é que eles ficam com o nosso dinheiro? E nós temos que ter o nosso representante na SPPrev, tem que levantar isso, tem que verificar qual é a origem desse déficit que ninguém conhece. É colocado na mídia que tem um déficit de 9 bilhões e aí o aposentado e pensionista tem que pagar. Quer dizer, onde é que nós vamos ficar? Não tem como, né? Nos leva a uma outra posição, que também a gente pensasse um pouco, e já falamos muito no passado, nossa representação de servidores, tanto no município, como no Estado, nas Assembleias Legislativas e como também na área federal. Nós tínhamos, por exemplo, o Arnaldo Faria de Sá, que nos representava muito bem lá e que, através de uma parte pública, política que, na verdade, quociente eleitoral que não dá para acreditar, você vota num candidato e o camarada outro que tem metade de voto dele. Isso precisa alterar, né? Precisa alterar. Então, as entidades faziam isso muito lá no passado. Nós temos que nos reunir em cada estado, em cada município, e dizer, olha, vamos trabalhar para o Gaspar, por exemplo, uma hipótese, né? Vamos trabalhar para o Rangel, vamos trabalhar para não sei quem, mas vamos nos unir para ter representantes nossos. Agora, o que a gente faz? Cada categoria, tem o professor tem um, a polícia tem outro, na saúde tem outro, e nós ficamos chupando o dedo, porque ninguém atua em prol do servidor público. Nós não temos representantes. Não adianta, precisa pedir chapéu na mão. Tem que chapéu na mão toda hora. O último deputado estadual eleito para o funcionalismo em geral, não por uma categoria, ele teve mandato até 1978, era o Pinheiro Júnior. Foi. Nunca mais tivemos outro. Pois Não é? Mas o servidor... A categoria não se une. Não tem. O servidor não vota em servidor e depois reclama. Era isso que eu ia falar, Tutílio. Nós somos desunidos. Na hora em que nós temos que nos unir para eleger a nossa representação, nós dizemos, não, eu já tenho compromisso, vou votar no meu primo, no meu amigo, um amigo meu que me pediu, e por isso é que eu digo, tem que começar na base, nós temos que começar a ensinar às crianças, aos jovens, para que eles tenham discernimento para tomar decisões que avancem, que abranjam muito mais do que o interesse próprio da pessoa, daquele núcleozinho. Nós não temos um projeto de nação, nós não temos um projeto de país para avançar, para superar isso. Eu estou com 75 anos.
Eu escuto que o Brasil é o país do futuro desde que eu tinha 9, 10 anos. E a gente vive em crise, vive em crise. Você lembrou bem agora a respeito da dívida do Estado com os servidores. E o dinheiro que se diz que o Brasil deve, essa dívida externa, que também ninguém faz uma auditoria, que dinheiro foi esse? Foi aplicado aonde? Quanto que já se pagou desse dinheiro? E não se consegue avançar nisso. As desonerações que são concedidas, né? Os incentivos que são dados. Por que isso não dá resultado? A gente não consegue compreender essas coisas, né? E falta essa conscientização do povo. Em vez de ficar discutindo e brigando por ideologias, nós tínhamos que pensar em termos de nação, de país. Isso é que nós precisávamos fazer, sabe? É isso que nós precisamos. Nós, que eu digo, nós já estamos até meio passados, né? Mas nós precisamos, enquanto tivermos forças, nós temos que insistir nessa técnica. É preciso que haja uma conscientização e que exista um modelo de nação para o nosso país. Eu acho que falta isso. É verdade, é verdade. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui conversando o dia inteiro, né? Porque com cabeças boas aí, como o Rangel e o Gaspar, a gente poderia ficar o dia inteiro, mas foi uma alegria muito grande. Eu quero agradecer o Rangel, quero agradecer o Gaspar. Fomos juntos, eu acho que a nossa amizade é muito grande, isso que importa, a gente tem uma linha de raciocínio parecida e eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Tem problema? Existe demais, 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 né? Mas eu acho que a gente tem que continuar. Tem alguém que diz para mim, não adianta, é sempre assim, isso não dá. Mas se você não fizer, vai piorar muito mais. É verdade, verdade. Temos que fazer a nossa parte, tem que fazer a nossa obrigação. Eu me sinto feliz de tentar alguma coisa. Eu acho que é nossa obrigação, é nossa responsabilidade. Ou então, sai da entidade e diga assim, olha, eu vou agora passear e tudo bem, né? É verdade. Nós podemos até perder, mas não pode deixar de lutar. Não pode. Eu acho que omissão jamais, né? Eu acho que é verdade. Lutando. Eu agradeço muito e acho que devo realmente à FENAL, à ASPAL e tantas outras entidades, mas vocês em especial são nossos irmãos de sempre e eu agradeço essa colaboração e essa participação que vocês realmente estão dentro do nosso ambiente de honestidade, de responsabilidade e de lutar pelo serviço público, pelo servidor público. Então, queria que o Rangel fizesse as considerações finais e depois o Gaspar. Presidente, foi um prazer muito grande atender o seu convite, eu fiquei muito honrado e, em nome da FENAL, estou agradecendo essa oportunidade de poder conversarmos. Sempre um prazer muito grande ter a oportunidade de estar com você, que tem sido um grande mestre para nós, um grande amigo, um grande parceiro e uma grande liderança para todos nós. Pode ter certeza disso, que nós temos uma alegria muito grande em aceitar o convite e já aproveitamos para fazer o convite para que esteja junto de nós no próximo dia 7 de agosto, quando nós estaremos com a Dona Maria da Penha no evento que vai comemorar os 14 anos da lei que leva o nome dela. Um grande abraço a todos da CNSP, um forte abraço em todos. Gaspar, um abraço grande. Presidente Tutílio, um abraço grande. Obrigado, Rangel. O prazer é meu, você sabe disso. E dia 7 já está na agenda e já pode contar conosco. Gaspar. Obrigado. Suas considerações finais.
Eu agradeço aí essa oportunidade, agradeço a CNSP e quero até aproveitar, presidente, e agradecer o carinho que o senhor sempre dispensou ao nosso representante, nosso saudoso representante na CNSP, nosso querido João Elísio Fonseca, que nos deixou aí, agora dia 17, fará 2 meses. Né? Verdade. Queria aproveitar esse momento para homenagear o João Elísio e agradecer todo o carinho que a CNSP, a sua diretoria, o seu presidente, sempre teve para com ele. Sempre foi um grande amigo nosso e esteve sempre nessa luta aí e era o nosso representante junto à CNSP. E dizer que estamos na luta, continuamos na luta, enquanto o homem lá em cima deixar, a gente vai estar brigando aí. E obrigado É por tudo. verdade. Eu que agradeço. Acho que o João Elísio era um grande companheiro, um grande amigo, e nós não fizemos mais do que a obrigação de fazer uma homenagem merecida de uma pessoa que participava todas as vezes, que ele representava muito bem, e nunca, Gaspar, que eu tivesse solicitado alguma coisinha para ele que ele tivesse dito não. Todas as vezes ele atendia prontamente qualquer representação, qualquer coisa. Era realmente um amigo, era mesmo um companheiro que realmente Deus lhe dê muita luz. Então, obrigado de coração e o prazer foi meu em receber. Tudo de bom.